Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. Mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Está começando mais um Brasília Mesmo Ovo aqui no Estúdio Beto Capi e a nossa convidada do dia é Isabela Sequef. Eu sou Clarice Martins e ao meu lado Eric Moraes. Tô contigo no abro, caríssima audiência. Isabela Sequef é maestra e professora da UNB e da Escola de Música de Brasília. Rege corais por toda a cidade, fundou a Associação Coral Cantos Firmos, além de ter sido regente do Coral Madrigal de Brasília. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pela oportunidade. Vamos ouvir música já. Judas Mercator Péssimos. Judas
Mas a jaca tá madura, eu não vou tirar. Eu não subo na jaqueira, monte brasileiro. Uma perna é banda de bambiar e a outra perna é de chatear. Mas a jaca tá madura, eu não vou tirar. Eu não subo na jaqueira, monte brasileiro. Uma perna é de bambiar e a outra perna é de chatear. Mas a jaca tá madura, eu não vou tirar. Eu não subo na jaqueira, monte brasileiro. Uma perna é bambiar e a outra é de chatear. Mas a jaca tá madura, mas a jaca tá madura, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. E a outra, e a outra, uma perna é de bambiar e a outra perna é de chatear. Começamos ouvindo Iudas Mercator Péssimos, composição do padre José Maurício Nunes Garcia, registrada no disco Cantos Firmos de 98. Na sequência escutamos Chula no Terreiro, composição de Frederico Meirelles Dantas, do disco Nossa Marca de 2004. Ambas as obras apresentadas pelo coral Cantos Firmos, com regência de nossa convidada de hoje, Isabela Sequef. Isabela, você começou seus estudos musicais aqui em Brasília, na Escola de Música de Brasília, né? Primeiro nesse currículo infantil e depois escolheu clarineta como instrumento principal e foi para a UNB com esse instrumento, né? Mas ali mesmo na UNB você começou esse caminho pela regência de corais. Queria saber, primeiro, dos seus estudos gerais nessas duas instituições, assim, sobre música mesmo, e quem estava com você ali e que te fez caminhar para esse lado da regência. Na verdade, eu pouco falo sobre isso, mas eu comecei com piano. A minha vizinha de porta dava aula de piano e eu fui fazer piano com ela. Minha mãe colocou para ajudá-la, porque ela estava precisando dar aulas. E aí eu fui fazer piano, eu tinha 7 anos. E aí quando eu tinha 10 anos eu entrei para a escola de música. Na época não tinha nem sorteio, era por fila. Você chegava, entrava na fila e fazia a sua matrícula, né? A minha matrícula era 245, da minha irmã 246. Era por ordem de chegada. E na escola de música a gente tinha um roteiro a ser seguido, né? Na ideia do maestro Levino, que é o fundador da escola, ele queria... ele foi contemporâneo de Villa-Lobos e ele tinha a ideia de trabalhar com a musicalização para orquestras. Então, na cabeça dele, todos nós teríamos que tocar um instrumento de orquestra ou banda sinfônica. Então, a gente começava na musicalização com flauta doce e escolhia um instrumento de orquestra. Eu entrei para fazer piano, porque era o que eu tinha sido musicalizado inicialmente, né? Mas lá na escola de música, eu acabei me encantando pela flauta transversal. Não tinha vaga para flauta transversal, e aí falaram, a clarineta é igualzinha, vai tocar clarineta. E aí eu fui tocar clarineta, não é igualzinha, mas fiquei na clarineta até o final da minha vida na escola de música, e entrei para a UNB no bacharelado em clarineta. Eu entrei muito nova na UNB, eu tinha 16 anos, eu era adiantado 2 anos, me formei com 20. E... dentro da UNB, eu fui fazer aula com o Gonzaga, que era um professor que já me dava aula antes de eu entrar na UNB, porque como eu já estava adiantada na escola, eu me preparei para um concurso, ele já começou a me dar aula antes de eu entrar para a UNB. Então, eu cheguei a praticamente terminar o curso de bacharelado em clarineta, né? Eu tive que parar em clarineta 8, porque eu tive uma tendinite no braço, que eu não conseguia segurar a clarineta. E aí eu tive que parar de tocar.
E nesse meio, algumas coisas aconteceram simultaneamente, né? Eu sempre gostei muito de cantar, então, assim, eu lembro que a vida instrumental sempre foi muito desafiadora, sempre ensinaram pra gente que a vida instrumental tinha o seu glamour e tal, mas eu nunca parei de cantar. Eu cantei muito tempo no coral da UNB. A UNB tem uma série de corais. Na época que eu cantei no coral da UNB, quem regia era o maestro Emílio de César, que é o meu grande ídolo. Eu falo que é o meu pai musical. Eu devo muito da minha formação musical a ele. Ele sabe, eu já tive a oportunidade de falar isso para ele. E cantei muitos anos no coral da UNB. E lá na UNB também, na época o Davi Juncker montou um madrigal, a gente cantei lá com ele também, e ele começou a trabalhar com o coro sinfônico, também me aventurava. Então eu tinha minha vida de clarinetista, mas o coral nunca saiu da minha formação, sempre estava ali por perto, né? E quando eu me formei na escola de música, porque logo depois que eu entrei para a UNB como aluna, eu continuei como aluna na escola de música em clarineta, me formei e não saí da escola de música. Eu entrei para um segundo curso técnico, que era canto erudito, porque eu gostava muito de cantar. A clarineta tem toda essa formação da respiração, do diafragma, então para cantar muito disso já estava de alguma maneira organizado na minha cabeça, né? Então, de alguma maneira, o canto também fazia muito parte da minha vida. Então, sempre o canto teve muito presente na minha vida e foi muito importante para mim, né? E quando eu parei de tocar, por causa do problema do braço, aí que o canto coral aflorou mesmo. E na época da UNB, a Serenata de Natal tinha uma parceria com o Departamento de Música, e nós do departamento íamos trabalhar como monitores da serenata. E eu fui para a Serenata de Natal para dar aula de técnica de técnica vocal, né? E aí, olha só como são as coisas. Eu cheguei lá um dia e não tinha nenhum ensaiador, e não tinha nenhum pianista, e não tinha ninguém. Ah, você pode fazer um ensaio? Não, gente, eu não sei. Não, por favor, Isabela, faz um ensaio. Você é a única aluna de música, não sei o quê. Aí fui fazer um ensaio. Dali eu comecei a reger a serenata, e dali surgiu a ideia de começar a fazer algumas cadeiras de regência no departamento de música. O meu primeiro professor no departamento de música foi um professor temporário, por isso que eu adorei trabalhar como professora temporária na UNB, porque eu acho que é muito importante a universidade ter esses espaços para professores visitantes e tal, que foi o Nelson Matias, que é um grande maestro, e na minha aula de regência 1, o Nelson foi incrível porque ele trabalhou sobre liderança, que é o grande papel do regente. Muito mais do que um músico, ele é um líder musical. E aquilo transformou a minha vida, e a partir dali eu não consegui mais largar, né, a questão da regência. Dentro da Serenata de Natal mesmo surgiram outras ideias, foi aí que eu comecei a fazer regência com o Davi Juncker, e aí foi aí que eu fui trabalhar no coro sinfônico com o Davi Juncker como regente assistente, também os alunos dele eram regente assistentes. E assim a vida foi caminhando, né? Então assim foi meu começo nessa aventura. A clarineta saiu por uma questão de saúde, mas o canto nunca esteve ausente, né? E a regência foi uma consequência dessa vivência com o canto. Bonito. E você falou um pouquinho aí do estudo da regência como liderança, né? Mas eu queria saber o que exatamente estuda um regente para se tornar um regente, né? Tá, isso é uma pergunta incrível, né? Porque a grande maioria das vezes o que as pessoas me perguntam é o que você faz lá na frente? As pessoas entendem? Eles sabem te seguir, né? E, na verdade, a técnica de regência é um estudo de técnica como qualquer outro instrumento. Nós aprendemos gestos, inicialmente a parte gestual, né? Nós aprendemos gestos que traduzem na mão o que é necessário para aquela música sair do papel, tá? Então, a técnica de regência é a técnica do movimento gestual. Isso é um elemento do estudo da regência. Paralelo a isso, o regente é um músico. Então, vamos pensar num pianista. O pianista ele tem que ter a técnica de piano, onde ele aprende a tocar os dedos, a mão, a posição, mas paralelo a isso, ele tem que ter uma grande formação musical, onde ele vai interpretar a música. Então, o regente é a mesma coisa. Ele tem que ter uma grande formação musical para poder interpretar as obras que ele está fazendo, e a formação musical é teoria, análise, harmonia, contraponto, muita percepção, muita escuta estilística, porque você vai trabalhar músicas de todos os estilos, né? Então essa é a parte da formação musical. E a formação da técnica de regência, que é o que você vai fazer com a sua mão, o que você vai fazer com o seu rosto, com o seu corpo, que é como se eu estivesse tocando um instrumento, só que o meu instrumento, na verdade, é um corpo físico.
é um coral, é uma orquestra, é uma banda, é um instrumento vivo, entendeu? Então, para estudar regência, a gente passa por esses dois caminhos. De fato, é um estudo muito complexo, porque quando a gente trabalha com grupos, a gente não trabalha com um instrumento só. Então, por exemplo, no regência de coral, você tem que ter um conhecimento de técnica vocal, né? Regência de orquestra, você tem que ter um conhecimento mínimo dos instrumentos que você vai estar regendo, saber um pouco de arcada, um pouco de emissão de instrumentos de sopro, de metal, entender as transposições dos instrumentos, porque nem todo instrumento é em dó, então tem instrumentos que a gente chama de transpositores, né? Banda sinfônica, né? Banda de instrumentos de sopro, a mesma coisa, tem todo um conhecimento técnico ali dos instrumentos que a gente precisa aprender. Então é uma formação completa, né? Eu diria uma formação musical, uma formação gestual, né? Para você poder estudar regência. Isabela, você fundou o coral Cantos Firmes em 1992. Conta um pouco a história desse coral, qual era a proposta artística inicial, quem estava com você à época, quem permanece até hoje, como foi essa história? Tá, na verdade, o Cantos Firmes, ele tem uma história muito bonita, porque ele é uma consequência do momento de vida que eu estava vivendo em 1992, né? O que acontece em 1992? Eu já tô acabando de parar de tocar clarineta, tô me enveredando pelo canto coral, e tem uma mistura na minha cabeça de eu vou fazer regência coral ou eu vou fazer educação musical? Porque os dois trabalhavam com gente, com ser humano, né? A gente sai do instrumento e começa a trabalhar com o ser humano. Os dois trabalhavam com essa questão humana, então eu tenho uma função social no trabalho, os dois me sensibilizavam muito, né? E na Serenata de Natal, teve a Serenata de Natal, que é um grupo da UNB, né? A gente cantava em creches, asilos, hospitais, além de cantar nas quadras, né? E teve uma creche, se eu não me engano, foi no Dom Orione, eu tenho quase certeza, era uma escola de ensino especial, e um menino me perguntou assim, por que você só vem aqui no Natal? E aquilo me sensibilizou muito, né? Eu falei, não, eu vou voltar, eu vou fazer um coral para cantar sempre nesses projetos sociais. E aí, uma coisa que eu tinha em mente não adianta você fazer um chuvisco, cantar uma vez em cada lugar. Eu queria criar vínculos. Então eu criei um coral que cantava no mesmo local, de 15 em 15 dias. Então a proposta do Cantos Firmes foi cantar numa creche, onde a gente criasse vínculo com aquelas crianças. Então a gente ia de 15 em 15 dias e eu fazia uma aula de musicalização com os cantores, nem todos eram músicos, então eu dava aula de musicalização e preparava eles para dar essa aula para aquelas crianças. Então junto com a apresentação do coral tinha uma ideia de musicalizar aquelas crianças, sensibilizá-las musicalmente. Então essa era a ideia inicial do Cantos Firmes. E foi muito interessante, na época a creche que a gente escolheu foi a Casa do Caminho, que era uma creche também onde as crianças que estavam com problemas com os pais eram abrigadas, então a gente tinha crianças que ficavam 2 meses lá, 6 meses, não era necessariamente uma creche onde as crianças ficavam o tempo todo, né? Então, foi um momento muito especial pra gente, a gente realmente estabeleceu um vínculo ali com aquelas crianças. Só que com o passar do tempo, comecei a sentir falta da performance, porque como eu já tinha parado de tocar clarineta, eu estava sentindo falta da performance musical, não só a questão social. Então eu comecei a provocar o coro pra gente cantar em encontros de coros. Vamos cantar no encontro de coros? Brasília tinha um encontro muito famoso, que era o Encontro da Comunhão Espírita, que era um espaço de muitos coros novos, música nova, era um espaço de muita movimentação coral na cidade. E a gente foi cantar nesse evento, foi a primeira apresentação que a gente fez, que não foi na creche. E a gente foi ovacionado. Aí eu falei, gente, a gente tem que fazer isso mais vezes. E aí, a partir daquilo, a gente começou a trabalhar também um pouco de repertório, diferentes estilos, né, e tal. E na época tinha Eu cantei no coral do UNB, como eu falei, muitos anos, e a prática do coral do UNB era fazer viagens internacionais. E aí, na época, tinha no Brasil um jornalzinho que se chamava O Arruia. Quem escrevia esse jornal era a tia Elza, de um coral lá de Belo Horizonte. E ela era responsável pela divulgação das notícias musicais no Brasil e no mundo. Esse jornalzinho trazia notícias do Brasil e do mundo. Gente, não tinha internet. A gente não tinha acesso às coisas como a gente tem hoje. E aí eu recebi esse jornalzinho e falava de um encontro que ia ter no Canadá em 1997, que eles estavam selecionando coros e tal.
Aí eu falei, gente, vamos nos inscrever, não custa nada, né? O não a gente já tem. Aí lá foi a gente gravar material, videotape, gente, aquela coisa enorme, pesada para mandar no correio, né? Um monte de foto e tal, mandamos aquele material todo e aí recebemos uma carta 3 ou 4 meses depois dizendo que nós tínhamos sido selecionados para o festival, o único coral no Brasil que foi selecionado. E aquilo realmente foi uma virada de página. A gente foi para o festival em 1997, lá eu conheci uma professora americana que chamava Mary Gates, ela ainda é viva, e ela falou, você tem que estudar regência. E aí eu acho que foi a definição da minha vida mesmo. A partir dali eu decidi estudar regência coral, que é um curso que não tem no Brasil. O Brasil tem regência, né? E aí foi quando eu fui para os Estados Unidos e tal. Então foi a grande virada, eu acho. A primeira grande virada de página da minha vida foi esse festival que a gente foi para o Canadá. O coral, o grupo coral, acontece em vários currículos iniciais de escolas de música, né? Principalmente por esse caráter de facilidade, de não precisa saber um instrumento, você canta e para praticar em conjunto mesmo. Queria saber sobre a sua visão de regente, professora e da sua especialização em musicoterapia, como é que você vê esse caráter humano, assim, de contato e aprendizado do coral? Olha, gente, eu sou a maior defensora do canto coral que vocês podem imaginar, sabe? Eu acho que, primeiro, o canto coral é a primeira prática musical que você consegue trabalhar diferentes estilos, diferentes partes da teoria musical, a experiência, a performance musical imediata. No primeiro ensaio, você já tem a prática da performance musical. É extremamente democrático porque ele é gratuito, você não precisa ter nada. Você sozinho com um diapasão lá na cabeça consegue trabalhar, ensaiar, dividir as vozes, passar pelo experimento, pela experiência musical. Então é extremamente acessível. Então não é à toa que o canto coral é um grande instrumento de musicalização no mundo todo, né? Pela acessibilidade, pela oportunidade, né, da gente ter contato com diferentes estilos, diferentes línguas, diferentes fazeres, performances musicais, né? E sim, está presente em quase todos os currículos, né? Porque é exatamente por isso, pela capacidade que tem de oportunizar a prática musical desde o seu primeiro instante, sem nenhum gasto, sem nenhuma preocupação de ter que ter um instrumento ou de ter que ter um material, ele é espontâneo, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, o canto coral está em segundo plano. A gente não tem o canto coral como primeiro plano. Então, assim, ainda assim, fazer canto coral é uma coisa que vem... coral, ainda tem aquele peso, assim. Mas eu já viajei em vários países. O canto coral é um dos instrumentos mais acessíveis que a gente tem mundo afora, sabe? Eu rezo para que, eu torço para que aqui no Brasil a gente consiga implementar o canto coral cada vez mais e mais, pela facilidade, pela oportunidade. Quem passa pela experiência do canto coral, a experiência verdadeira do canto coral, realmente sai encantado, sai fascinado. A voz humana é muito tocante, né? Eu vejo até as apresentações de canto coral quando eu vou, são as que mais enchem, assim, vai mais gente. Também tem a questão familiar, né? Tem bastante gente envolvida. Mas porque, sabe por quê? Eu costumo falar, uma das coisas que me escolheu também fazer regência coral, não tem um instrumento entre eu e a outra pessoa, é meu olho no olho do outro, sabe? É uma coisa de muita intimidade. É muito bonito de se ver. E dividir o palco, né? Tá ali todo mundo segurando, né? Invisivelmente um na mão do outro, né? Eu falo que é como se a gente pulasse de um... Eu sempre falo isso para os alunos, para os meus cantores. Pular de um avião, mas tem um paraquedas só para todo mundo. Então a gente tem que ficar todo mundo ali naquele paraquedas. Então a experiência do canto coral é isso. Não é só a questão musical, tem a questão desse fortalecimento do vínculo humano mesmo, através do abstrato, né? Que é o canto, que é a voz. E queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que faz parte da preparação de um coral, né? Para além do canto, quem são os outros profissionais envolvidos que fazem a coisa acontecer? Tá. É importante a gente entender, para responder essa pergunta, que a gente tem diferentes tipos de formatos corais, né? A gente tem coros profissionais, onde todo mundo já sabe música, todo mundo já sabe canto, e aí isso implica um tipo de profissional. A gente tem coros institucionais, que são coros de instituições
ou escolares, ou de órgãos públicos, ou de igrejas. Cada um desses grupos corais, tem demandas diferentes. Para alguns, por exemplo, eu vejo vários coros de empresa. Esse é um projeto da qualidade de vida. Então, o ponto de chegada é um ponto de melhoria na vida daquelas pessoas que estão chegando. Para um coro profissional, o ponto de chegada é uma performance altíssima de alta habilidade, né? Para por exemplo, uma escola de música, o ponto de chegada é o pedagógico. Então, para cada coral, a gente tem determinados elementos distintos. De uma maneira geral, o que faz um coral é o regente e, de preferência, um regente especializado em canto coral. Por quê? Repertório de canto coral é diferente de orquestra de banda, técnica vocal, um mínimo de conhecimento de técnica vocal para executar aquela nota com aquela qualidade, sem machucar a voz, então é importante, né? Por isso que, paralelo ao regente, a grande maioria dos coros trabalha também com um professor de técnica vocal, que trabalha lado a lado do regente ali para fazer essa produção técnica da voz, né? E existe a possibilidade também de se ter um pianista correpetidor. Nem todos os corais cantam simplesmente a capela, ou seja, sem a presença de um instrumento acompanhando eles, né? Mas é por causa disso que é importante ter um pianista que auxilia no ensaio, dá a referência harmônica, a referência musical, para que a gente possa fazer o coral funcionar de maneira fluida. Legal. Então vamos ouvir mais um pouquinho de música. Tá. Vamos ouvir Lacrimosa, que é parte do Requiem em Ré menor KV 626 de Mozart.
Completamos nosso breve passeio pela produção do coral Cantos Firmos com a obra Lacrimosa, que faz parte do Requiem em Ré menor, KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, aqui apresentado pelo coral Cantos Firmos este ano, 2024. Na sequência, ouvimos o Madrigal de Brasília em Dies Irae, composição de Michael John Trotta, peça cantada em 2023, em comemoração aos 60 anos do Madrigal. As duas peças foram regidas pela Isabela Sekeff, nossa convidada. Essas duas apresentações, inclusive, aconteceram no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília. Com isso, lembramos à audiência que a Escola de Música realiza apresentações como essas que ouvimos, geralmente abertas ao público e de graça no decorrer do ano. Vale a pena ficar de olho na programação. Isabela, em 2018 você assumiu a regência do Madrigal de Brasília, que foi fundado por Levino de Alcântara, fundador da escola. Conta um pouquinho sobre o Madrigal e como foi sua experiência como regente. Bom, como aluna da escola, de 1982 a 1989, 1990, eu tive a oportunidade de assistir o Madrigal inúmeras vezes. O Levino, ele tinha uma prática de fazer um grande concerto de encerramento no semestre e no final do ano, onde ele juntava todos os alunos da escola no palco, inclusive com o Madrigal. Então eu lembro até hoje, eu tinha 10 para 11 anos, meu primeiro concerto de encerramento na escola de música, a gente cantou a 9ª Sinfonia de Beethoven, as crianças cantavam a linha das sopranos e dos contraltos, o Madrigal misturado ali com a gente. Eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, eu quero isso para a vida toda, né, de emoção. E o Madrigal sempre muito presente na escola, né? Então sempre foi um coro de muita referência, de muita
muita inspiração, né? Via muito Levino regendo. Depois, o Levino foi afastado da escola, né? Teve a questão toda da mudança da direção, o Madrigal teve outros maestros. E aí vem meu segundo momento com o Madrigal, quando eu me formo na UNB, entro para a Secretaria de Educação, e aí eu vou cantar no Madrigal de Brasília como professora da Secretaria de Educação. Na época, quem regia era o maestro Lincoln de Andrade. Depois eu tive a oportunidade de ser regida também no Madrigal pela maestrina Lígia Amadio, de São Paulo, que ela estava aqui em Brasília trabalhando. Ela foi convidada para passar um período com o Madrigal, ficou quase um ano com o Madrigal. E em seguida entra o maestro Emílio de César, que já tinha sido meu professor na escola e que já tinha sido meu maestro no coral do UNB. Então eu cantei por volta de 8 anos no Madrigal, né, como professora da escola. Realmente a vivência do Madrigal é uma vivência de coro profissional. Nós ensaiávamos na época todos os dias, de segunda a sexta, a manhã inteira. Hoje em dia não está mais assim, mas na época era todos os dias, de segunda a sexta, a manhã inteira. Produzíamos muito. Eu lembro que na época que o Emílio assumiu, eu lembro que no final do ano a gente contabilizou cerca de 200 músicas que a gente produziu naquele ano. O Emílio trouxe um ritmo bastante acelerado, né? E em termos de produção, é um sonho, né? Pra gente que canta e que trabalha com coro, você ter uma produção dessa envergadura é um sonho, uma alegria, né? Então, sempre uma experiência muito grande. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado, e aí quando eu volto, já na área, já mestre em regência coral, aí eu tive o grande sonho de trabalhar com Madrigal um dia, né? E na época que eu voltei, me convidaram para fazer um concerto como regente convidada, eu fiz, foi muito legal. Depois eu ainda fiz mais 2 concertos com o Madrigal nesse período, e em 2018 eu fui convidada para assumir o Madrigal como regente titular, né? Então, realmente um grande sonho da minha vida poder trabalhar com o Madrigal e poder ter tido essa experiência. Foi no final da minha vida como professora na Escola de Música, porque em 2021 eu aposentei, e aí como o Madrigal é um corpo artístico da Secretaria de Educação, eu aposentando eu não posso mais trabalhar com eles, né? Então eu fiquei praticamente 4 anos com eles. Eu na época implementei concertos temáticos, então concerto de música do século XXI, concerto de música antiga, concerto de música popular, tentando trazer os outros departamentos da escola de música para trabalhar com a gente. Então a Carla Dias, professora de flauta, tocou com a gente, o Fernando da flauta transversal, da travessa, tocou com a gente. No concerto de música popular convidei o Joaquim França, que é um grande maestro da escola de música. Ele fez 2 programas com a gente, um sobre o Grande Circo Místico, do Chico Buarque, e outros sobre o Clube da Esquina, com coro e orquestra. Então eu tentei envolver a escola nessa produção do Madrigal, que eu acredito que o Madrigal é um dos maiores corpos artísticos que a escola de música tem, e que a gente tem essa missão de envolver a escola toda nos concertos do Madrigal. Então foram 4 anos de muita atividade, muita alegria, muito trabalho, mas muita realização. Mas, e como é que você vê o cenário do coral aqui em Brasília? Assim, a cidade tem uma orquestra oficial, né, do Teatro Nacional Cláudio Santoro, e o grupo coral, como é que fica aí? Na verdade, o canto coral no Brasil todo, ele tem uma colocação de desprestígio, né? Porque se você observar, todos os governos estaduais, nos grandes estados, às vezes nas prefeituras das cidades do interior, todas têm uma orquestra sinfônica bancada, patrocinada pelo Estado. A gente conta nos dedos os estados que têm um coral ou um corpo de baile que são de fato subsidiados pelo Estado, né? Paralelo a isso, existe um preconceito de que coral é uma coisa de igreja, ou coral é uma coisa de gente velha, né? Então, várias vezes, quando eu falo que eu sou regente de coro, o pessoal pergunta de qual igreja? Então, ninguém entende que isso é uma profissão que não está vinculada a uma instituição religiosa, né? Alguma coisa assim. Então, existe um preconceito à prática coral no Brasil, né? Enfim, então, sim, eu acho que em Brasília a gente tem uma grande produção coral. Já tivemos mais. Na década de 80 e 90, Brasília foi considerada a capital do canto coral do Brasil. Hoje,
E nós tínhamos grandes referências musicais aqui em Brasília. Nós tínhamos o Madrigal de Brasília, na época tínhamos o coral do UNB com o maestro Emílio de César, né? Tivemos o coral do SESI com o Nelson Matias, na década de 70, que foi o grande celeiro de muitos maestros, do Lincoln de Andrade, da Wilze Carioca, do Davi Juncker, do Edson Carvalho, lá do UNB, do Eduardo Carvalho, todos cantaram nesse coral do SESI quando jovens, então foi um grande formador de maestros, então a gente teve realmente um momento de muita produção coral. Hoje a gente tem um pouco, a gente vive um pouco a sombra desse movimento que a gente teve nos anos 80, temos muitos corais, temos coros que viajam, que competem, que produzem, mas falta em Brasília hoje a formação do canto coral com os jovens. Então, tirando a escola de música, que tem lá o canto coral nas suas matérias de iniciação, a gente vê muito pouco coros de regiões administrativas, coros de escola, coros que fomentem a formação dos cantores corais, que na verdade, quanto mais cedo a gente canta em coral, melhor a gente vai, maior produção de canto coral a gente vai ter, mais vivência, mais experiência, porque veja bem, é uma formação auditiva, eu preciso aprender a escutar, aprender a cantar demanda tempo, então é muito importante que a gente comece cedo. Brasília também tem uma grande carência de coros infantis, que também são formadores dos coros jovens, dos coros adultos, tá? Então assim, ainda temos sim muitos corais na cidade, mas meu sonho é que a gente pudesse ter muitos mais, né? Que a gente pudesse ter coros de diferentes formações, diferentes repertórios, com diferentes objetivos, né? E coros, sim, governamentais, por que não? Por que não ter o coro infantil de Brasília? Por que não ter o coro da Secretaria de Cultura, como nós temos a Orquestra do Teatro Nacional? Porque o Teatro Municipal de São Paulo, eles têm um coro de repertório, que é o coro paulistano, e eles têm um coro de ópera. Por que não ter aqui em Brasília também um coro de ópera? E não é falta de demanda, porque Brasília tem muitas produções independentes de ópera. Então, assim, seria maravilhoso se a gente pudesse emplacar uma cultura de canto coral apoiada por uma ideia, né? Por um governo, né? Pelo Estado, digamos assim. Vamos ouvir a nossa última música, Nhon Nhon. Nhon, 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 nhon.
Terminamos ouvindo Nhon Nhon, obra de Jake Honestad, apresentada aqui pelo Madrigal de Brasília em 2018, com a regência da convidada que tivemos a alegria de receber hoje, Isabela Sekeff. Muito obrigado pela presença. De nada, eu que agradeço. Acompanhe nossa convidada pelo Instagram Sekeff. Se escreve S-E-K-E e 2 Fs. E para concluir, resposta livre, Brasília é mesmo um ovo? Podia ser um ovo coral, né, gente? Brasília é um ovo, gente. O tanto de gente que eu encontro de um coral do outro, que já cantou, que quer cantar, que já me viu cantando, Brasília é um ovo. O canto coral comprova isso. Vocês ouviram Brasília é mesmo ovo, hoje com a maestra Isabela Sekeff.